paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem vos saúda é o irmão Marcelo. Venho aqui trazer mais uma experiência espiritual em sonhos que Deus me deu sobre a fé. Mas antes de ir para a experiência, eu quero ler um versículo que se encontra no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 21, que diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte. Se disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito, e tudo o que pedirdes em oração crendo, o recebereis. Meus irmãos, algum tempo atrás Deus me dava uma experiência em sonhos, uma experiência espiritual em sonho. E nessa experiência espiritual me encontrava eu como um soldado no mundo espiritual. E estava eu ao lado de um general. E com esse general havia outro soldado do lado dele. E esse general falava para o soldado que estava ao lado dele para que ferisse outro soldado que estava na minha frente. E eu ali vendo aquela situação fiquei muito indignado. E ali eu pedi permissão para interferir. E interferi mesmo, o general não dando a permissão. No sonho, eu pegava o soldado que estava no chão e pela fé eu erguia aquele homem e não sentia peso algum. Eu erguia aquele homem como se fosse uma pena. E logo após, no sonho espiritual que Deus me dava, a experiência espiritual que Deus me dava, aquele general indignado falava: agora que você pegou ele, atravesse o mar. E eu olhava para trás e tinha um grande mar. E ali eu não esmurecia na fé, mas eu continuava crendo que Deus tinha algo para fazer pelo meu intermédio, para ajudar aquela vida, aquele soldado que estava ferido. E ali eu pegava aquele soldado e caminhava em direção ao mar. E quando eu caminhava em direção ao mar, eu falava assim, dessa seguinte maneira: esse mar vai se abrir diante de mim, assim como o Senhor abriu o mar diante de Moisés. E quando eu começava a caminhar, irmãos, o mar começava a se abrir diante dos meus pés. E ali, glórias a Deus, aleluias, e ali o mar começava a se abrir diante dos meus pés. Mas só que em um certo momento da caminhada, enquanto eu caminhava e o mar se abria, o soldado que estava ferido começou a se mover. E neste momento que o soldado ferido começou a se mover, eu comecei a ficar relutante, eu comecei a duvidar no meu coração se eu conseguiria atravessar todo aquele mar, porque o soldado se mexia e o medo que eu tinha era de que ele caísse nas águas, e o medo começou a fazer com que a minha fé diminuísse. E a minha fé diminuindo, eu comecei a andar e as águas já não se abriam mais diante dos meus pés. Mas como eu estava alimentado pela palavra, nessa experiência Deus me fazia falar outra palavra, declarar outra palavra. E ali eu declarava: se Deus não abre o mar diante dos meus pés, assim como fez com Moisés no Mar Vermelho, então eu vou caminhar por cima das águas assim como Pedro andou. E ali eu começava a pisar sobre as águas, meus irmãos. E ali eu começava a caminhar sobre as águas, com aquele soldado nas minhas costas. Glórias a Deus, aleluias. E ali eu começava a caminhar. Mas só que em um determinado momento a minha preocupação mudou, porque minha visão se prolongava. Deus levava a minha visão até o fim daquele mar, e eu via que aquele mar era muito extenso, e depois daquele mar havia um caminho florido e a gente chegava num portão, e eu via que era muito extenso o caminho, e ali a minha fé começava a diminuir. Glórias a Deus, aleluias. O que a palavra que eu li tem a ver com a experiência que Deus me deu? A experiência que Deus me deu é uma experiência baseada nesse versículo: se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira. A palavra de Deus vai dizer, aleluias, que Jesus, voltando de manhã para a cidade, teve fome. Ele passou perto de uma figueira, e ele, vendo que naquela figueira só tinha folhas, ele falou, declarou, Jesus liberou uma palavra e Jesus disse: nunca mais nasça de ti fruto.
e a figueira secou imediatamente, segundo o que a palavra de Deus diz. E ali os discípulos ficaram maravilhados, mas Jesus disse: em verdade, se crerdes e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se é um monte disserdes: ergue-te daqui e lança-te para acolá, assim será feito. E Deus me mostrava isso na experiência espiritual que Ele me dava. O que eu quero dizer para os irmãos é que a fé sobrenatural, ela não é apenas crer, mas é crer e não duvidar. Ah, irmão, mas eu tenho fé. Mas você realmente tem a fé, a mesma fé que houve em Pedro e João, quando eles viram aquele paralítico junto, aleluia, ali perto da porta do templo? Você tem fé para que se você veja um paralítico na sua frente, você tem fé para declarar a cura sobre a vida dele? Você tem fé a este ponto? Deus quer que a sua igreja nos últimos dias tenha uma fé sobrenatural. E a fé sobrenatural, ela vem, aleluias, através do ouvir a palavra. Porque quando Deus me dava essa experiência, quando eu olhava para o mar, o que me fortalecia, o que fortalecia a minha fé era a palavra. Eu lembrava da palavra e ali eu declarava: esse mar vai se abrir diante de mim, assim como Deus fez com Moisés. E quando o mar, aleluias, começava a me afogar, quando eu começava a afundar, eu lembrava de Pedro. E eu dizia: se o mar não se abrir diante de mim, então eu vou caminhar por cima das águas. Então Deus quer que nós tenhamos essa fé sobrenatural. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu quero te dizer que quanto mais a palavra de Deus estiver enxertada em você, quanto mais a palavra de Deus estiver em você, se cumprirá, aleluias, tudo aquilo quanto você pedir no nome do Senhor. Porque em certa parte na palavra vai dizer que se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverdes em mim, pedireis tudo o que quiserdes em meu nome e vos será feito. Então vamos buscar esta fé sobrenatural. Procura exercitar tua fé, meu irmão. Procura exercitar tua fé, minha irmã. Começa nas pequenas coisas. Começa a alimentar mais a tua fé através da palavra. E você verá essa causa impossível que você tem diante de Deus se resolvendo. E você viverá milagres, maravilhas e grandiosos sinais. Desde já, essa foi a experiência que Deus me deu em sonhos, um sonho espiritual. Assim, desde já eu agradeço aos irmãos que escutaram até aqui e me despeço em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.